Fala galera, bem-vindos a mais um Papo 10 aqui pelo canal do Arquibancada Tricolor. Uma semana que mais uma vez teve muito mais notícia fora do campo do que dentro de campo e os rumores envolvendo a possível saída do Zubeldia, né? Esse burburinho que começou a surgir de que o Zubeldia não seria a opção da diretoria para o ano que vem, de que estaria havendo um processo de fritura interna do Zubeldia no âmbito ali do São Paulo, da diretoria, da Barra Funda, enfim. Tudo isso foi notícia nessa semana, que começou, na verdade, no sábado passado, o dia que a gente trouxe aqui o último vídeo do Papo 10, com a derrota do São Paulo para o Cuiabá. Primeiramente, a gente já falou aqui no vídeo passado que o São Paulo aprovou no Conselho Deliberativo o tal do Fundo do Investimento, o FIDIC, que vai dar para o São Paulo a possibilidade de trocar as dívidas que ele tem com os bancos pela dívida com o fundo, com juros mais baixos, um prazo mais alongado, e em contrapartida o São Paulo vai ter uma série de obrigações, como fechar o ano no azul ao invés de fechar no vermelho, ter um teto de gastos que, inclusive, conforme a tela que a gente vai colocar aí, não foi observado nos últimos 3 anos. Então, os 350 milhões que o São Paulo vai ter que gastar anualmente com investimento em futebol é um valor inferior ao que o São Paulo vem gastando nos últimos 3 anos, então vai ter que se adequar a isso. Enfim, tudo isso para que o São Paulo consiga efetivamente dar um primeiro passo aí para um projeto de reconstrução financeira, que acho que também deveria ser feito sim. E se isso está acontecendo fora de campo, dentro de campo o São Paulo tem então que se planejar para saber quem, afinal de contas, vai ser o comandante do time nesse processo. Será que o Zubeldia vai aceitar? Será que o Zubeldia tem perfil para abraçar um processo desse, um projeto desses? Então acho que o São Paulo está com essa batata quente na mão aí para resolver. Eu pessoalmente acho que, favoravelmente à manutenção do Zubeldia, a gente tem o fato de que não dá para o São Paulo mais uma vez trocar de técnico e aí tem que pagar multa, tem que pagar as verbas rescisórias do Zubeldia, tem que contratar um novo técnico. Isso tudo, além de gerar um atraso no planejamento, também gera gastos a mais aí que não estavam previstos. Então, pensando por esse lado, eu acho que vale mais a pena o São Paulo manter o Zubeldia, né, para essa reta final do Brasileiro, fazer uma avaliação no final do ano e, eventualmente, até para a temporada que vem. Porém, o Zubeldia também precisa se ajudar. E aí, a gente fazendo um recorte dos últimos jogos que o São Paulo vem apresentando, a gente acende um sinal de preocupação, porque, na minha opinião, na maioria desses últimos jogos, o Zubeldia tem ido muito mal, abraçado em algumas convicções, em algumas teimosias, que ele está resistindo um pouco para mudar, sendo que é algo que está na cara. O São Paulo precisa de uma mudança no time. Vamos pegar, por exemplo, para começar, os 2 jogos contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. O Zubeldia colocou um time em campo e foi levando o jogo ali em banho-maria. O São Paulo não conseguia se impor, mesmo dentro do Morumbis, acabou levando 0-0. Ele não fez alterações, é verdade que naquela ocasião quem estava comandando o time era o Cubeiras, o auxiliar dele, mas não fez alterações até o finalzinho do jogo. São Paulo acaba tomando 1-0, perde em casa, né? No jogo de volta a mesma coisa, foi levando aquele 0-0, cozinhando ali, sem muito interesse, parece, em fazer o gol, e de repente o jogo acabou, São Paulo perdeu a vaga. Contra o Inter, dentro do Morumbi, um jogo importante, porque era um confronto direto pela briga ali do G6 do Brasileiro. Zubeldia coloca um time alternativo em campo, porém sem nenhum marcador. Jogou com Michel Araújo improvisado de lateral, Juan e Ferrarese, uma dupla de zaga que nunca tinha jogado junto. Na volância, Marcos Antônio e Bobadilha, ou seja, sem ninguém com característica de marcação. E aí o Marcos Antônio foi mal, alguns jogadores foram mal, e aí, não serve, não presta, sendo que eles tinham que exercer alguns papéis de marcação ali que não são característica dele. Então, para mim, mais um jogo na conta do Zubeldia, que ficou vendo o São Paulo, depois dos 15 primeiros minutos, ser amassado pelo Inter e aí esperou tomar uma virada por 3-1 para fazer alguma coisa para reagir e já era tarde demais. No jogo contra o Corinthians, apesar do São Paulo ter ganho o jogo e dele ter explicado que era uma questão emocional, que o time estava muito abalado pela eliminação contra o Botafogo, a mesma coisa, o São Paulo com vantagem numérica, com vantagem no placar, e na verdade a gente acabou tomando um sufoco do Corinthians. Isso não pode acontecer. Para mim, mais uma vez, ele demorou ali para enxergar o jogo, para ter uma leitura do que precisava ser feito, e aí quase custou para a gente o resultado. E aí, já passando para essa semana, o jogo contra o Cuiabá, para mim, assim, lá no Mato Grosso, 40 graus, contra um time que sempre joga fechado contra a gente, ele escalou o time mais lento e mais velho possível. Então sentiu desgaste, foi um time muito devagar, muito desinteressado, e já no primeiro tempo o Cuiabá conseguiu fazer 2-0. A gente imaginava
por aquele futebol super pobre que o São Paulo tinha apresentado no primeiro tempo, que ele viria do intervalo com pelo menos 3 ou 4 alterações. E aí ele volta para o segundo tempo com o mesmo time que havia já tomado 2-0 para o Cuiabá nos 45 primeiros minutos. Então essa falta de leitura, essa teimosia, essa resistência do Zubeldia em fazer as alterações e dar um chacoalhão no time na hora que a gente precisa, é isso que talvez esteja custando para ele esse burburinho, essa possível intenção da diretoria em fazer uma troca. Então o Zubeldia, se ele quer abraçar o projeto do São Paulo e quer ficar não só para esse ano, mas também para a temporada que vem, ele precisa começar a rever alguns conceitos. E aí eu falo aqui não só em relação à utilização dos jogadores, mas também a questão de esquema tático. O Zubeldia conseguiu encontrar num primeiro momento um time nessa formação do 4-2-4, mas vamos lembrar que no momento bom dessa formação a gente tinha Igor Vinícius na lateral direita, o Alisson ainda como volante e o Ferreirinha na ponta esquerda. Esses 3 jogadores saíram por conta de lesões, e aí o Zubeldia manteve o mesmo esquema, porém com Rafinha no lugar do Igor Vinícius, com Bobadilla no lugar do Alisson e com o Rato no lugar do Ferreira. Ou seja, 3 jogadores super velozes e super dinâmicos que saíram do time e que, por causa deles, o 4-2-4 era um sistema viável. Ele coloca 3 jogadores mais veteranos, mais lentos, ou no caso do Bobadilla, não é mais veterano, mas é um jogador de mais cadência, não é tão agudo. E aí, para você manter o mesmo esquema com peças totalmente diferentes, eu acho que faltou ele ter essa visão e de repente procurar algumas alternativas de acordo com as características dos jogadores que o São Paulo tinha à disposição com as lesões então do Igor, do Alisson e do Ferreirinha. O São Paulo segue agora nesse projeto então no final do ano de conseguir uma vaga para a Libertadores, porque a temporada que vem, que vai ser justamente a primeira temporada com esse processo de reestruturação financeira, com o FIDIC, com todas as obrigações que o São Paulo vai ter que cumprir, vai ser a primeira temporada nessa retomada, reconstrução financeira do São Paulo, e dentro de campo a gente tem que ter um time que corresponda a essa expectativa. Eu vejo que é uma preocupação do torcedor imaginar que por conta do investimento menor para o ano que vem, a gente pode ter um time pior, mas isso vai forçar o São Paulo e a gestão do São Paulo justamente a ser mais certeira nas contratações. Então não dá para gastar tanto dinheiro, já que está limitado o investimento, com Rames Rodrigues, com Daniel Alves, com Galopo, jogadores que acabaram não correspondendo. As contratações têm que ser certeiras. E também o uso da base. Não dá para a gente admitir, por exemplo, como foi esse ano de 24, que quase nenhum jogador da base foi lançado no Campeonato Paulista, que era o momento ideal para os testes. Então se o São Paulo para o ano que vem está prevendo um orçamento reduzido, um investimento reduzido, tem que olhar ainda mais para a base e fazer esses jogadores ganharem cancha, ganharem experiência no momento certo, que é no começo da temporada, no Campeonato Paulista. E aí, a história vai ser uma com uma vaga na Libertadores e vai ser outra completamente diferente, sem a vaga, ou inclusive com a vaga na pré-Libertadores, que aí já antecipa também todo o planejamento. Se o São Paulo não vai ter dinheiro para gastar, né, porque o teto do ano que vem é menor do que o investimento que foi feito nos últimos 3 anos, esse dinheiro que tem disponível tem que ser gasto com muita inteligência, com muita precisão, sem fazer loucura, porque dá sim, com esse valor de 350 milhões por ano, para montar um time minimamente competitivo, acertando nas escolhas, em reforços pontuais, e para isso o São Paulo tem que ser inteligente, tem que trabalhar com antecedência, tem que garimpar os mercados secundários antes dos outros times conseguirem chegar lá e trazer os jogadores, que era uma marca registrada da competência da gestão nos anos 2000, ali, 2005 a 2010, que o São Paulo ganhou praticamente tudo. Então, esse processo, essa forma de gestão tem que ser trazida novamente. O Casares fala da questão da utilização da base, a gente espera que isso realmente aconteça, né, na prática e não só no discurso, e vamos ver então se vai ser o Zubeldia o responsável por trazer essa reestruturação financeira aliada ao campo esportivo, né? Se vai ser ele o comandante desse processo todo dentro de campo. Bom, esse foi então mais um Papo 10 aqui pelo canal da Arquibancada. Se você não está inscrito, se inscreve aí. Vamos São Paulo, semana que vem tem mais. Um abraço.